Boa tarde a todos. A digitalização e o controle de shop floor é uma das áreas mais importantes para as organizações nos dias de hoje. Os ambientes fabris são ambientes complexos, dinâmicos, caracterizados por diferentes tipos de entidades, diferentes tipos de tecnologia, diferentes tipos de equipamentos. Desde equipamentos de produção, equipamentos de montagem, equipamentos de teste, sistemas de armazenamento, mais manuais, mais automáticos, sistemas de transporte, desde o tradicional Milk Run ou Mizusumashi, um sistema completamente integrado e automatizado, diferentes tipos de ativos e sistemas na própria organização, desde a ferramentas de desenhos 3D, desde os próprios sistemas ERP ou o próprio sistema MES da organização, e as organizações precisam de um sistema, de uma solução que as ajudem a sincronizar e a integrar todos estes elementos do sistema produtivo e todas as suas atividades. E que ao mesmo tempo as ajudem a dar resposta aos desafios colocados pela própria indústria, como a capacidade de lidar com a diversidade dos produtos, com a customização em massa, com a explosão de informação e comportamentos que isso implica, que lhes permita promover e introduzir automação e conectividade no espaço fabril, que lhe permita a implementação de um sistema ágil e flexível. Isso é muito importante para a produção. Nós vimos nos dias de hoje, em função do período de pandemia em que vivemos, a necessidade que as organizações têm de se reajustarem, de se reinventarem. Precisa de um sistema que não seja mais um entrave para a sua materialização, mas que sim as ajude a tornar isto mais fácil e dinâmico e flexível no chão de fábrica. Que permita toda esta transparência de informação, o detalhe, a qualidade de informação de suporte às tomadas de decisão, que permita a interação e a disponibilização desta informação a diferentes utilizadores, desde o colaborador de chão de fábrica, a um chefe de produção, a um próprio gestor da organização e, por último, que permita a implementação de um sistema de instruções digitais para a organização. É nesse contexto, então, que aparece e que foi criada a Genesys. A Genesys foi criada em 2016, mas na verdade já tem mais do que 10 anos de história. Tudo começou em 2008, na altura um projeto de investigação financiado pela Agência Nacional de Inovação, em parceria com a Universidade de Minho e algumas empresas a nível nacional, já para ajudar e para fazer face a alguns desafios introduzidos na altura, como a diversidade dos artigos e como a complexidade das gamas operatórias, tudo conceitos que depois foram associados mais tarde à indústria 4.0, e fruto do sucesso desse projeto foi apresentada a primeira versão em 2013 à unidade de Bosch Car Multimédia em Braga. Gostaram, arrancou um novo projeto de desenvolvimento, projeto em parceria com a Bosch e a Universidade de Minho. Foi implementada a ferramenta na Bosch, uma unidade fabril com mais de 2.000 colaboradores. O sistema foi implementado na altura, continua em pleno funcionamento nos dias de hoje e, novamente, fruto do sucesso deste projeto de investigação, em 2016 é criada a empresa Genesys, reconhecida como parte integrante do Grupo IND Brasil e como spin-off da Universidade do Minho. Assim sendo, o Genesys é um sistema genérico, um sistema smart de planeamento e controlo da produção, desenhado especificamente para sistemas produtivos complexos, caracterizados por uma grande diversidade de artigos e por uma grande customização dos produtos. E o nosso objetivo é ajudar as organizações a normalizar essa diversidade, a gerir essa complexidade, porque os nossos clientes cada vez mais querem produtos customizados, produtos específicos, mas não estão dispostos a pagar mais por isso. Por isso, o nosso objetivo é ajudar as organizações a atingir os níveis de performance que normalmente estão associados à produção repetitiva e à produção em massa. Eu pedi agora então ao João que nos fizesse uma pequena apresentação das principais áreas funcionais e da arquitetura do sistema. Esta imagem reflete a arquitetura do sistema, as principais áreas funcionais que estão implementadas. Eu agora, de forma bastante sucinta, vou mostrar para cada uma destas áreas funcionais quais são as funções que estão implementadas. A primeira, ali identificada com a sigla PDM, de Product Data Management. Esta área é onde se representa toda a informação sobre os produtos da empresa, sejam matérias-primas, componentes, que normalmente são comprados, sejam semi-acabados ou produtos finais, que são produtos vendidos.
É aqui que se representa a lista de materiais, Bill of Materials dos produtos, a gama operatória e toda a informação necessária depois para o sistema produtivo, como ferramentas, parametrizações de setup, toda a informação base fundamental para esta área. Eu destacava aqui dois aspectos em relação a esta área funcional. Primeiro, nós temos ali representado no canto superior deste retângulo as siglas CAD e ERP, isto porque o sistema GNSys permite integrar com sistemas já existentes nas organizações, software de desenho, como um Inventor, um SolidWorks, porque muita desta informação já pode existir numa ferramenta na empresa e o sistema GNSys consegue ir buscar essa informação. A mesma coisa com um sistema ERP. O outro aspecto que eu gostava de referir é que, sendo isto a informação base para um sistema de planeamento e controle da produção integrado, o sistema GNSys tem aqui implementado um modelo inovador que permite reduzir o esforço dos utilizadores na introdução desta informação e destes dados que normalmente é crítico nas organizações. A outra área funcional que nós temos aqui é o que nós chamamos de planeamento e controle da produção, ou planeamento de médio prazo. Aqui estão implementadas as funções de planeamento diretor de produção, o PDP ou MPS, com base em encomendas firmes e previsões. Depois tem implementada a técnica MRP para o planeamento de necessidades de materiais, que vai disponibilizar toda a informação de que a empresa precisa de comprar ou produzir, em que quantidades e em que datas, isto é, quando é que deve iniciar a compra e receber o produto, no caso de ser uma compra, e no caso de ser uma ordem de produção, quando é que deve iniciar a produção e quando é que a deve terminar. Depois tem implementada a técnica CRP para o planeamento de necessidades de capacidade, que permite, face ao plano de produção que é necessário satisfazer, qual é a capacidade necessária para satisfazer esse plano e permite comparar com a capacidade instalada da empresa para depois o gestor tomar decisões como uma subcontratação, horas extras, 2 turnos, etc. Para além disso, tem aqui as funções de lançamento de ordens de produção, ordens de compra e até ordens de subcontratação, se necessário, para além de ter um controle de gestão de estoques em tempo real. A outra área funcional aqui representada é o que nós chamamos Shop Floor Control. Tem aqui implementadas funcionalidades de sistemas APS e de sistemas MES. Nós também achamos que é aqui, ou é uma das principais áreas onde o sistema GNSys pode fazer a diferença nas organizações e melhorar a eficiência dos seus processos produtivos. Aqui é onde se faz a alocação e sequenciação de trabalhos a todos os postos da fábrica. O grande objetivo aqui é sincronizar todos os agentes ou todas as atividades que estão no chão de fábrica. Desde postos de trabalho, que pode ser uma máquina, uma linha, uma célula de produção, armazéns, que podem ser armazéns ou supermercados, sincronizar também os sistemas logísticos que circulam na fábrica, movimento de materiais de um armazém para um posto, entre os postos e entre um posto de trabalho e depois o armazém de produto final, fazer a integração até com equipas de manutenção que têm interferência no processo produtivo e no sistema produtivo, equipas de gestão da qualidade, etc. Depois tem aqui a representação das funções de logística inbound e outbound. As funções ou as funcionalidades relacionadas com a logística inbound permitem, por exemplo, rastrear uma encomenda que fazemos que o produtor faz a um fornecedor e permite rastrear todas as atividades, desde que sai do meu fornecedor até chegar à empresa, passando por diversos pontos de controlo, como um centro de distribuição, um porto, etc. Em relação ao outbound, faz exatamente o mesmo tipo de rastreio, mas desde que a encomenda do produtor sai até chegar ao nosso cliente. Depois, aqui está representada, ou esta representação é para mostrar que o sistema GNSys também permite a ligação às máquinas. E aqui uma máquina pode ser um posto de trabalho que recebe instruções de trabalho, pode ser um armazém automático, pode ser um meio logístico. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Um dos exemplos está relacionado com o sistema GNSys faz sequências de produção aos postos e tipicamente nós esperamos que seja o colaborador a dar início e fim dos trabalhos.
Também pode enviar, por exemplo, uma instrução de trabalho para uma máquina, por exemplo, parâmetros reguladores da máquina, como uma temperatura, uma pressão, um programa CNC. E também é bidirecional na perspectiva onde, por exemplo, GNSys pode enviar a instrução para um AGV para ir de um ponto A para um ponto B, por exemplo, de um armazém de matérias-primas para um posto de trabalho, e a mesma coisa se aplica depois também à localização dos artigos num armazém automático. Aqui nós temos representada a arquitetura do sistema e na parte superior, nos retângulos, temos as aplicações ou os módulos do sistema GNSys. São 9 módulos ou 9 aplicações. A ideia é que isto mostre a abrangência do sistema e, para além disso, são módulos que estão distribuídos por diferentes perfis de utilizadores que o sistema pode ter. Nós temos dividido isto em 3 grandes grupos. O primeiro grupo está relacionado com os Key Users, são normalmente utilizadores mais relacionados com a parametrização do sistema produtivo, na parametrização do modelo de funcionamento da própria organização e na preparação de informação base para as áreas funcionais e para as funcionalidades que serão utilizadas pela empresa. Aqui no nível mais intermédio temos as aplicações dos gestores, normalmente para um gestor da produção, para um diretor industrial, onde é possível em tempo real acompanhar o estado da produção e tirar alguns indicadores do sistema produtivo de acordo com as suas necessidades. E depois temos aqui no nível mais baixo as aplicações de chão de fábrica ou de shop floor, mais dos operários, onde vão fazer, ou dos operadores, onde vão fazer o início e o fim dos trabalhos, vão registar peças rejeitadas, operações de controle de qualidade, etc. Nós agora preparamos aqui uma mini fábrica de produção de volantes. O objetivo aqui é nós mostrarmos as principais funcionalidades do sistema com base neste exemplo. Já foram lançadas aqui algumas encomendas no sistema. Lançámos uma encomenda que é para entrega imediata, para vermos estas funcionalidades no chão de fábrica ou no shop floor. E depois temos 3 encomendas para entrega em maio, para nós vermos como é que o sistema, num médio prazo, num tal planeamento de médio prazo, mostra os resultados aos gestores. Vamos então para a fábrica. Pronto, este ambiente de trabalho aqui mostra o resultado dos módulos ou as aplicações do médio prazo. Aqui nós temos 2 módulos ou 2 aplicações. Tem uma aplicação que mostra os resultados mais de uma forma visual, com um sistema de cores para gerar alertas ao gestor. Por exemplo, nós aqui temos o resultado do cálculo do MRP em diagrama de Gantt. A configuração que nós temos aqui pode ser alterada pelo utilizador, mas neste exemplo o que nós temos é, deste lado esquerdo, todas as referências ou todos os produtos da empresa, para os quais existe um evento no MRP, ou seja, tudo o que nós precisamos de comprar, produzir ou subcontratar, em que aqui ao longo do tempo podemos ver as datas das necessidades. Por exemplo, o primeiro artigo é a armadura e nós temos aqui a laranja, a indicação de quando é que nós devemos iniciar a ordem de produção e quando é que nós devemos terminar. Olhando para aqui, facilmente percebemos todas as ordens de produção e todas as compras têm que ser feitas ao longo do tempo. A vermelho, o significado é que representa a data onde o artigo vai ser utilizado no sistema produtivo. E depois existe aqui um conjunto de funcionalidades que permite, por exemplo, o utilizador ter acesso a informação adicional. Por exemplo, chamo aqui esta barra de eventos, carrego aqui nos cabos e temos aqui acesso à imagem do produto, a qual é a descrição do produto, qual é a quantidade, o tipo de documento, etc. E por aqui abaixo a mesma informação. Este sistema de cores é parametrizado pelo utilizador. Ele pode escolher aqui um significado diferente para cada uma destas cores. Tudo isto é parametrizável depois por base de dados e por utilizador. Existe aqui um outro módulo que mostra os mesmos resultados, mas num ambiente mais tabular. Digamos que este é o ambiente de trabalho mais para o colaborador ou para o utilizador. Por exemplo, esta configuração aqui, e isto também é parametrizável pelo utilizador,
tem a informação sobre tudo o que é necessário comprar para aquelas encomendas que estão para maio. O utilizador pode visualizar esta informação em grelha, em cubo, em diagrama de Gantt, em árvore. Eu vou mostrar aqui um exemplo de como é que ele pode organizar estes dados. Por exemplo, se eu colocar ali no topo o fornecedor, os dados passam a estar organizados por fornecedor. Depois, se eu colocar aqui a data de início de compra dentro do fornecedor, o sistema organiza isto por data de início de compra. E depois ainda posso arrastar, por exemplo, para aqui a referência e dentro da data de início de compra tenho esta informação organizada por referência. Temos aqui o detalhe da data de início de compra, a quantidade, toda a informação necessária para o responsável, por exemplo, das compras, realizar as suas atividades. Nós aqui podemos, no fim, se gostarmos desta configuração, chegar aqui e gravar para este utilizador. Isto existe, ou estas funcionalidades estão presentes em qualquer configuração que o sistema tem. Desde lançamento de encomendas, subcontratação, ordens de compra, análise de custos, inquéritos, tudo aquilo que fizer sentido para o utilizador. Depois, para além disso, se o utilizador carregar, por exemplo, nesta barra de eventos, o que vai acontecer aqui em baixo são opções para ele executar as atividades. Neste caso, ele pode criar a compra, pode juntar esta compra a uma já existente, pode agrupar pela menor data, pode trocar de fornecedor, ou seja, todas as ações possíveis aparecem logo no ambiente de trabalho deste utilizador. Isto no que diz respeito às necessidades de materiais. Nós agora vamos ver a outra parte, isto é, no médio prazo estamos a avaliar com base nas encomendas e nas previsões o que é que nós precisamos de produzir, comprar, subcontratar, em que quantidades, em que datas, e agora é preciso analisar a outra parte que é a capacidade necessária e comparar com a capacidade instalada. Vamos voltar àquele módulo inicial de gestão mais visual. Vou sair então desta configuração e vou entrar aqui numa de planeamento de necessidades de capacidade. Por exemplo, nós vemos aqui todos os centros de trabalho ou competências da fábrica, operações de controle, de forrar, fundição, injeção, montagem e rebarbar. E temos aqui ao longo do tempo o perfil de necessidades de capacidade para cada centro de trabalho. E depois temos aqui a comparação com a capacidade instalada. Esta comparação é feita através da definição de limites de capacidade para a fábrica. Nós temos aqui representadas 3 cores, cada cor reflete um limite de capacidade. Por exemplo, se a capacidade necessária estiver entre 0 e 80% fica a verde, se ficar entre 80% e 100% fica amarelo, e sempre que passa a capacidade instalada, este gráfico fica a vermelho. Assim podemos, por exemplo, facilmente perceber com alguma antecedência que vamos ter aqui um pico de produção no centro de trabalho de montagem, na semana que começa a 10 de maio, temos aqui um pico de produção e é aqui que o gestor começa a olhar para as opções possíveis, nomeadamente se vai fazer 2 horas por semana, se vai criar 2 turnos, se vai fazer horas, se vai, por exemplo, subcontratar, e depois é possível, após ele tomar essa decisão, simular novamente estes resultados em função dessas opções. Isto é o que nós chamamos de planeamento de médio prazo, digamos que são as principais funcionalidades, depois aqui tem muitas opções que podemos explorar, mas deixamos isso depois para a parte das questões se necessário. E eu agora ia para o curto prazo, o tal planeamento de curto prazo. Como eu disse anteriormente, nós temos no chão de fábrica já algumas ordens de produção para dar resposta a uma encomenda que era entrega imediata. E assim entramos aqui em módulos ou aplicações de curto prazo. O primeiro é o módulo de alocação e sequenciação de trabalhos aos postos. Nós, para este exemplo, temos aqui 4 postos: a injeção, a linha de montagem, o controle de qualidade e uma equipa de manutenção. E temos aqui representado um diagrama de Gantt que mostra a sequência dos trabalhos, e para além disso, podemos ver aqui eu vou atualizar este diagrama de Gantt, podemos ver aqui entre alguns trabalhos
aqui uma representação com o fundo a laranja que representam as operações de setup, isto é, todas as atividades que representem restrições para a sequenciação dos trabalhos são refletidas aqui nestes diagramas. Não só operações de setup, mas também, por exemplo, operações de manutenção de máquinas planeadas que podem interferir no plano. Depois, existe aqui um conjunto de funcionalidades para apoiar o gestor. O sistema GNSys automaticamente já propõe sequências de produção. O gestor pode optar por seguir essas mesmas sequências propostas, como pode também alterar. Eu agora gostava de mostrar aqui uma janela que nós chamamos janela dos trabalhos que estão no posto. Esta janela que aparece aqui. Esta janela é dinâmica em função do posto que eu clico. Eu aqui estou na linha de montagem e na linha de montagem o que eu tenho aqui são 3 linhas que representam os 3 trabalhos que estão aqui representados neste diagrama de Gantt. Tenho aqui todo o detalhe que eu preciso sobre este trabalho, nomeadamente qual é a ordem de produção, a quantidade a fazer, qual é a operação que tem que ser feita no posto. E depois temos aqui um sistema de gestão visual de alertas. Por exemplo, o primeiro trabalho que diz respeito ao Kanban eletrónico 40 está tudo ok, significa que este trabalho pode ser executado. E depois no segundo trabalho temos aqui um alerta, que depois é possível no detalhe perceber qual é a origem desse alerta. Por exemplo, nós precisamos aqui de uma série de componentes para realizar esta montagem, nomeadamente são os cabos, os parafusos e outros componentes, e temos aqui que é o switch que não está no posto. Isto significa que o componente existe na empresa, provavelmente está num armazém, mas ainda não foi movimentado para o posto. No trabalho que temos a seguir, se formos aqui ao detalhe, já tem outro tipo de alerta e mostra, por exemplo, que para além destes componentes ainda não estarem no posto, mas já existirem na empresa, este último componente, que é o volante forrado, ainda nem sequer existe na empresa. Isto significa que ainda nem sequer chegou ao armazém para ser movimentado para o posto. Este módulo tem aqui um conjunto de funcionalidades que permite, por exemplo, fazer uma projeção, ou seja, tirar uma fotografia ao estado atual da fábrica e pôr o tempo a contar, e através dessa simulação o gestor pode verificar se vai cumprir com as datas de entrega e o sistema vai gerando alertas em tempo real para ele ajustar estas sequências de produção. Para além disso, temos aqui um módulo também relacionado com o planeamento de curto prazo, mais de gestão visual para um gestor. Pode ser um chefe de secção, pode ser um diretor industrial, pode ser um diretor de produção. E o que nós temos aqui são todos os postos da fábrica. Estas linhas aqui representam postos da fábrica e depois temos aqui 4 colunas. O número de colunas e o tipo de informação também pode ser configurado por utilizador. Nós temos aqui uma versão mais simplificada para mostrar esta dinâmica. E o que nós temos aqui nas primeiras 2 colunas são os componentes que são necessários para executar os trabalhos que estão nas filas de cada um dos postos. Por exemplo, podemos ver aqui no posto 16, que é a linha de montagem, são necessários todos estes componentes no posto para cumprir com os trabalhos que estão lá alocados. E depois temos aqui as últimas 2 colunas, dizem respeito às sequências de produção que estão nos postos. Esta última coluna mostra a sequência que está no posto, tem que começar pelo Kanban 40 e depois passar para o Kanban 4. E depois esta coluna aqui mostra os trabalhos que estão em execução na fábrica. O significado de cada cor também é parametrizado pelo utilizador. Depois tem aqui um sistema de cores que mostra, por exemplo, que há componentes que já estão no posto, outros componentes que não estão, o lote de trabalho já está no posto ou não está. Tudo isso é possível ser representado através de uma cor com esse mesmo significado. É possível, para fechar, então, estes módulos mais de acompanhamento do estado dos trabalhos, verificar que na coluna em execução, neste momento, não temos nenhum trabalho, significa que todos os postos estão parados.
E o que eu vou fazer agora é passar a palavra à Sheila e ela vai mostrar esta dinâmica entre a execução de trabalhos no chão de fábrica e de que forma, por exemplo, ele vai atualizar esta visualização. Sheila, por favor. Obrigada, João. Passamos então para o Shop Floor. Aqui o GNSys disponibiliza dois dashboards, um para os postos de execução de tarefas e o outro para os meios de transporte. Estes não servem só para a recolha de dados, mas também para disponibilizar toda a informação necessária para a execução dessas tarefas. Esses dashboards costumam estar num computador, junto a cada posto de trabalho ou operador. Vamos então passar aqui para o nosso terminal, que é o dashboard do posto de execução de trabalhos, e conseguimos ver que temos 2 trabalhos por executar. Ao carregar no primeiro trabalho, conseguimos ver toda a informação necessária de saber sobre o artigo e sobre a operação e também uma projeção de trabalhos, de todos os trabalhos para esse posto. Pronto, vamos então iniciar o primeiro trabalho e damos logo um alerta com informação em forma de PDF, de um vídeo ou 3D, de como posso executar a tarefa. Abrindo então o PDF, temos aqui a nossa instrução de trabalho de como devemos montar o volante. Agora que já sei como montar o volante, posso dar início à tarefa. Ainda vai aparecer todos os componentes necessários para a montagem do volante, para fazer uma validação. Ok, já tenho tudo reunido e aqui sim podemos voltar outra vez ao módulo que o João tinha apresentado e conseguimos verificar que já temos realmente um trabalho em execução. Pronto, finalizando, basta carregar no Kanban eletrónico e fica terminada esta tarefa. Bem, ainda temos aqui uma tarefa para fazer e mostra-nos 2 alertas, um setup e outro de que faltam componentes. Pronto, para o setup, basta então iniciar, aparece-nos aqui um alerta que sem um volante forrado irá entrar então um trabalho para fazer de um volante injetado e ainda posso enviar, por exemplo, uma instrução aqui em baixo, parece um braço robótico, se carregar aí, envio diretamente a instrução à máquina para que esta se possa alterar automaticamente de acordo com o artigo que irá entrar. Ou então, ao carregar em iniciar, inicio manualmente, como é agora o caso, o setup. Pronto, finalizando o setup, basta também carregar em terminar como o trabalho anterior. Agora poderia então iniciar o trabalho, que é a montagem do nosso volante injetado, mas como faltam componentes, isto será impossível, porque foi assim parametrizado anteriormente. Então, para ver onde é que se encontram estes componentes, basta-me ir a Kanban componentes e consigo ver todos os componentes que são necessários para a montagem dos volantes. E vemos aqui também que nos switches tem um alerta a dizer que ainda se encontram no supermercado 45, que é o armazém. Bem, passamos então agora para o nosso outro dashboard, que é o dashboard do Milk Run, que nos irá abastecer estes componentes em falta. E vemos aqui vários quadradinhos que representam postos que foram já parametrizados anteriormente, que são todos os postos por onde este Milk Run irá passar. A rota também já é parametrizada de acordo com a organização, como essa a definir. Nestes postos será dada toda a instrução de que a ação irá fazer o Milk Run, que vamos ver já agora, de seguida. Então temos a ver no posto 45 2 setinhas, uma vermelha e uma verde. Isto significa que temos um trabalho, uma tarefa a fazer. Carregando lá, vejo que tenho que separar e carregar os switches que estão em falta. Ok? Aparece-me já uma janela a indicar toda a informação que eu preciso para conseguir separar esses componentes. Ou seja, em que fila se encontram, isto quer dizer em que posição no armazém é que esta se encontra, neste caso é o A3, uma informação mais detalhada sobre o artigo e a quantidade de switches que devo separar, neste caso 50. Quando tiver tudo, carrego em OK e fica finalizada esta separação
e o carregar dos componentes. Voltando então ao nosso posto de trabalho, consigo verificar também que então os switches já se encontram no milk run e assim também tenho a tempo real, ou melhor, a tempo real já sei onde é que estes componentes se encontram, não é? Agora, voltando outra vez ao milk run, sei que me tenho que deslocar para o posto de trabalho 16, que é o nosso posto de montagem. Carregando lá, dá-me logo a indicação da ação que devo fazer, que é descarregar então os switches em falta. Voltando ao nosso posto de trabalho, também consigo verificar que este já se encontra no posto por já não gerar nenhum alerta e posso assim dar início à montagem do meu volante injetado. Procede-se tudo da mesma forma, finalizando, basta carregar em terminar. O Genesis também controla operações como o controle de qualidade. Vamos então aqui ao nosso posto de controle de qualidade que faz essa função e tenho aqui o volante forrado para proceder a esse controle de qualidade. Iniciando da mesma forma como as outras tarefas anteriores, tenho aqui um alerta a dizer alto, tenho que fazer um controle de qualidade. Ok, vou então proceder a isso. E agora quero terminar. Ao terminar, vai-me gerar uma janela para não me esquecer realmente que tenho que fazer esse controle de qualidade e nem de cada detalhe que tenho que verificar as especificações que a empresa dá para cada empresa ou cliente dá para cada componente ou mesmo para o volante em si. Pronto, finalizando esta tarefa, carrego no X e assim terminam todos os trabalhos e todas as tarefas que tínhamos a fazer no chão de fábrica e deu como terminada aqui a demonstração do Genesis em chão de fábrica. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Michael? Danke, Sheila. Falando agora um bocadinho então sobre os benefícios da implementação da ferramenta e aqui apresentando também 2 casos de estudo. Apesar do João ter apresentado 3 grandes áreas funcionais, gestão de informação de artigos, planeamento a médio prazo e planeamento a curto prazo, os principais resultados referem-se depois à aplicação da ferramenta, quer no planeamento a médio prazo, quer no planeamento a curto prazo. No que diz respeito ao planeamento a médio prazo, a redução das atividades de planeamento, uma vez que passam a ser feitas de forma automática pelo sistema, melhores resultados, deixam de haver erros de cálculo, erros de esquecimento e uma grande capacidade de integração de todos os setores da organização. No que diz respeito ao controle do chão de fábrica, ao planeamento a curto prazo, tudo que diz respeito à digitalização da informação, a capacidade de redução dos tempos não produtivos, nós não vamos alterar a forma como vocês produzem os vossos artigos, vocês sabem fazer isso melhor do que ninguém, mas vamos conseguir evitar, por exemplo, que um colaborador está parado por falta de componentes ou então que a sequenciação dos trabalhos não é mais correta para a organização. Uma grande capacidade de sincronizar todas as atividades e todos os elementos de um chão de fábrica, desde sincronizar a sequência de trabalhos com as tarefas de picking do armazém, com as tarefas de transporte do milk run, uma grande capacidade de monitorizar aquilo que está a acontecer e de rastrear tudo o que se passou no passado, gerir não só os postos de trabalho, mas também sistemas de armazenamento, sistemas de transporte, todas as entidades de logística interna da organização e, por último, aquele que nós acreditamos que seja um dos grandes benefícios da implementação da ferramenta é a capacidade de anteciparmos qualquer constrangimento na produção, evitar até que isso materialize num problema para o operador, através de uma série de sistemas de alerta, sistemas de gestão visual, que antecipa estes problemas e nos previne e nos permite garantir que tudo decorre de acordo com o planeado. Falando agora de um caso de estudo, a Aquatlantis. A Aquatlantis é a maior produtora de aquários da Europa. Temos aqui alguns indicadores que foram apresentados numa das reuniões de Steering Committee em 2019, no fim de 2019, desde a redução a digitalização e a redução do número de pedidos feitos em papel, que, por exemplo, na secção da serralharia conseguimos eliminar por completo, a redução das operações de retrabalho. Isto é particularmente importante porque na Aquatlantis temos uma série de linhas de montagem e embalagem.
no fim do aquário estar pronto. Se o sistema de iluminação não estivesse pronto também, o aquário tem que ser embalado, colocado na palete, colocado na caixa, a caixa na palete, e só quando o sistema de iluminação estivesse disponível é que era colocado na caixa. Isso era um retrabalho e um esforço enorme para a organização. Redução do nível de stocks, seja work in process, seja matérias-primas, seja semi-acabados ao produto final. Temos aqui o exemplo dos sistemas de filtração, onde conseguimos reduzir cerca de 70%. A redução do número de colaboradores, apesar de não ser de todo objetivo da implementação reduzir o número de colaboradores, mas quando nós conseguimos aumentar a produtividade das organizações, acaba por ser um desfecho inevitável. E por último, a redução do espaço de armazenamento, neste caso no armazém de plástico, onde conseguimos reduzir mais de 40% do espaço utilizado. Em segundo lugar, o Application Center, que é o local onde nós estamos neste momento, é um projeto em parceria com a Pinto Brasil, a empresa que faz equipamentos industriais, sistemas de armazenamento, sistemas de transporte, e a DIBMAC faz equipamentos de teste elétrico, que depois integrados com o nosso sistema, com o GENSYS, esta entidade agregadora, que depois sincroniza todos estes equipamentos, como já vamos ver no vídeo, de forma a conseguirmos materializar este conceito das fábricas inteligentes ou das Smart Factories. Lanço desde já o convite para nos virem visitar. Como podemos ver, é um ambiente caracterizado por automação, conectividade. Podemos ver o nosso sistema e o registro de trabalhos integrado com o armazém automático do Albindes, onde o sistema GENSYS identifica toda a informação necessária. O registro de trabalhos, neste caso o término de trabalhos, integrado com um sistema de armazenamento e transporte orientado ao posto seguinte, neste caso um posto de controle e teste elétrico. A sincronização de todo o nosso algoritmo de alocação e sequenciação de trabalhos com todos os equipamentos da organização, sejam até equipamentos de transporte, como neste caso o equipamento guiado através de um sistema de visão, através de uma fita magnética ou qualquer equipamento da organização. E ainda enviar as instruções de trabalho para um posto, de forma a garantir que o setup e a preparação do posto é mais adequada, umas instruções de trabalho digitais e ainda assistir a uma demo mais detalhada da nossa ferramenta, se assim o entenderem. Em jeito de conclusão, porque é que nós acreditamos que vocês devem escolher a GENSYS para controlar, sincronizar todas as atividades no chão de fábrica? São 4 grandes razões e estão muito direcionadas com o facto desta ferramenta ter sido desenhada em específico para estas necessidades, para as necessidades da indústria e dos Smart Manufacturing Systems. Em primeiro lugar, a capacidade de lidar com toda a explosão de informação causada pela diversidade de produtos e pela customização em massa. Em segundo lugar, a capacidade de controlar, sequenciar e sincronizar qualquer entidade no chão de fábrica, seja um armazém, seja um sistema de transporte, seja uma equipa de manutenção, seja uma equipa de trabalho, uma equipa produtiva, qualquer entidade pode ser controlada na nossa ferramenta, bem como as suas atividades. O facto de ser um sistema flexível e adaptável, todos os dias nós temos novos produtos, novos equipamentos, uma reorganização dos processos que é importante refletir na ferramenta, e a ferramenta deve ajudar as organizações na sua materialização e não ser um entrave para que isso aconteça. E por último, como vimos no vídeo anterior, a capacidade de promover a automação, a integração no shop floor, sincronizando todas as atividades destes elementos com todos os algoritmos e modelos implementados na ferramenta.